Fala meu povo, Miguel Basílio por aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar como construir uma automação de disparo ativo no N8N para você conseguir fazer um disparo utilizando planilha como banco de dados ou um webhook como gatilho de entrada para o disparo ativo. Bora pro vídeo! Antes da gente ir pro conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Na descrição desse vídeo tem um link da minha comunidade no WhatsApp que a gente conversa sobre automação e inteligência artificial. Então, se você está começando ou já está mais avançado, entra lá que eu te garanto que você vai tirar muito proveito do que a gente está construindo lá dentro. Então, bora lá para nossa automação. A primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é mudar o nome da automação. Aqui eu vou colocar então MB disparo ativo XPTO. Aí você coloca de acordo com o que você achar legal. Aqui eu vou colocar gatilho manual, porque eu vou disparar ele manualmente. Eu tenho a possibilidade de fazer via webhook, via agendamento em horário específico e assim por diante. Nesse caso aqui, então, eu vou usar o gatilho manual. Aqui o próximo módulo vai ser a planilha Sheets. Para esse caso, aqui ó, eu vou clicar em... Para esse caso não, né? De modo geral, eu venho aqui em Get Rows, em Sheet, e aqui eu já consigo fazer a seleção da minha planilha. Para essa aula específica, eu criei uma planilha em que eu tenho nomes e telefones fictícios. Vou mostrar para vocês agora. Aqui nessa planilha eu tenho a coluna de nome, a coluna de telefone. Você percebe que tem só o DDD e o telefone, não tem aqui o DDI, é importante a gente ter. E aqui eu tenho se foi enviado ou não enviado, que a gente vai fazer esse check durante a automação. Depois que foi enviado, eu coloco um DONE que ele foi enviado ali. Vamos voltar lá para a automação? Então, aqui ó, eu seleciono da lista, telefones, aula, disparo, ativo. Venho aqui, seleciono From List, página 1. Então, eu tenho aqui a minha aba e a minha planilha. Aqui, ó, nos filtros, eu vou adicionar o filtro de nome, assim, ó. Na verdade, eu só preciso adicionar assim, ó, enviado, chave, 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 chave e duplas aspas. Coloco aqui como expressão, porque ele vai falar, se tiver vazio o enviado, ele vai chamar. E aí, se eu executar o step aqui, ó, ele vai retornar 31 itens, que são os itens que tem ali, e o primeiro aqui é a linha 2, que é o meu telefone que está lá, meu dado, né? Então aqui ele já passou 31 itens. Agora, o que eu faço é clicar aqui no maisinho, venho aqui em Looping, venho aqui. O que isso aqui faz? Se eu coloco aqui simplesmente o... Deixa eu botar aqui um Edit Fields. Se eu coloco aqui simplesmente um telefone, só calma, rapidinho, telefone. Vem aqui e coloco o telefone. Beleza. Se eu rodo isso aqui, ele vai passar os 31 itens de uma vez. E aí pode ser que, dependendo da API que você utilizar, vai dar pau, tá bom? Principalmente quando a gente está falando de planilha do Google. A API do Google é muito chata, muito chata. E aí o que eu costumo fazer é ter esse loop over itens aqui, que eu faço com que aqui, batch size, eu coloco quantas informações eu vou passar por rodada ali, por vez que ele rodar ali dentro. Então o que eu faço? Eu venho aqui, tiro isso aqui, deleto isso aqui. Tá vendo aqui ó, que tem um loop e um done? A gente vai mexer nisso aqui agora. Eu vou deletar isso aqui, vou colocar ele aqui direto. Ó. Então do 31, na hora que eu rodo, ó, aqui tem 31, eu vou dar um clear aqui do ladinho, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu só mudar aqui para a tela. Aqui embaixo, ó, eu tenho um clear execution aqui, ó. Eu vou clicar ele aqui, ele vai limpar, vou voltar aqui para a tela porque eu gosto de aparecer. Volto para cá. Na hora que eu executar o cenário, antes ele passa aqui 39, aqui ele vai passar 1. Olha só, passou um item. E aí, o que eu faço agora? Nesse módulo aqui, eu vou adicionar o que eu quero fazer no loop. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o disparo de WhatsApp. Então, eu tenho o Business Cloud aqui, Send Template. Aqui eu tenho meu WhatsApp. Vou fechar aqui rapidamente. Aqui eu tenho o meu Send Template. Aqui eu faço as configurações do meu envio de mensagem, então você já deve ter seu template configurado, tudo bonitinho. Não vou mexer nele agora, daqui a pouquinho eu volto nele. Aqui agora, depois do envio, eu preciso fazer um ajuste que é atualizar a coluna de enviado para alguma coisa, para que na hora que eu rode aqui de novo, não volte o mesmo telefone duas vezes, tá bom? Então aqui eu vou colocar, eu posso até duplicar isso aqui, ó. Posso fazer um Ctrl D ou um Command D, ele duplica, eu volto para cá, jogo aqui. Joguei aqui, o
que eu faço agora? Eu venho aqui em Get Rows, mudo para Update Row. Mesma coisa aqui, a coluna para ter o match, eu venho aqui em Row Number. Então ele vem pegar aqui e eu vou fazer o seguinte, eu preciso desligar isso aqui, porque como eu não configurei, e aí é um teste, eu preciso fazer a informação chegar nesse cenário. Então aqui em cima, ó, eu vou desligar o cenário, eu vou rodar o cenário, ó, execute o workflow, ele bateu aqui, não vai ter nada para frente, porque não tem alteração nenhuma, não fez nada, tá bom? Então eu venho aqui agora, em Row Number, eu pego esse row aqui e arrasto para cá. Qual que eu vou adicionar? O que eu vou mudar? Aqui, ó. Aqui eu vou simplesmente colocar enviado. Posso colocar qualquer informação. Posso colocar a data, o que eu quiser, tá bom? Aqui eu vou deletar, não tem necessidade, mas eu gosto de sempre deixar na planilha somente o que eu tô mexendo, não deixo nada aqui, coluna vazia nem nada. Então aqui eu tenho o row number, o enviado, e aqui eu coloco, aqui eu fecho o ciclo. E para fechar esse ciclo, eu preciso pegar aqui no maisinho e botar aqui, ó. Por quê? Ele vai ficar rodando, vai ficar rodando, até terminar esses 31 itens. Então, na hora que eu coloco aqui, ó, uma vez, ele vai passar por tudo. Não, peraí, deixa eu executar o cenário aqui, ó. Executei. Ele vai rodar para cá, ó. Passou, voltou, passou, voltou, passou, voltou, passou, voltou, passou, voltou. Tá vendo aqui, ó? 15 execuções, 17, 20, 22, 24. Se a gente for lá na planilha, ele está colocando aqui os enviados. Eu vou pegar aqui e vou deletar, tá bom? Vamos voltar para cá. Então aqui eu vou salvar. E aí, ó, na hora que ele termina a execução, que é do 31, você percebe que tem o 32 aqui e aqui em cima ficou verdinho. Por quê? Como tinha o 32 e aqui foi o 31, ele subiu para concluído. Aqui não precisa, mas eu gosto, esteticamente fica mais bonito. Eu coloco aqui, ó, do nothing. Pronto. O que acontece quando ele chegar aqui? Ele não vai fazer nada. Aí o cenário fica bonitinho. Então eu vou alinhar aqui de novo. Tá feito aqui a construção. O cenário é esse aqui. O que a gente precisa configurar agora é o template que a gente vai fazer neste momento. Vou dar um save aqui de novo. Vou clicar aqui no template, vou ativar o Node, venho aqui e agora aqui a gente precisa configurar, tá bom? O que eu vou fazer? Sender phone number. Você já precisa ter configurado as suas credenciais, tá bom? Então aqui, ó, a parte de credencial tem uma aula específica sobre como configurar a API oficial dentro do N8N. Então assiste a aula, vou deixar ela no card aqui em cima para você configurar e aí você ter a possibilidade de fazer essa configuração. Aqui, ó, sender phone number é quem vai enviar a mensagem. Então, é o seu telefone, é a sua instância. Eu venho aqui e seleciono. Selecionei. Agora aqui eu tenho um recipiente phone number. É quem vai receber a informação. É o telefone que está aqui, ó, em loop over itens, é o telefone que está aqui, ó. Eu vou arrastar para cá. Só que tem um ponto muito importante que a gente precisa se atentar, é que a API, ela precisa que o formato esteja em DDI, DDD e o telefone. Para isso, a gente vai adicionar aqui um scriptzinho, que aí eu vou adicionar e você salva, pausa a tela e tira um print. Adicionei aqui o script, então tira um print aqui da tela para você conseguir utilizar ele aí na sua máquina. O que ele faz? Ele tem aqui, ó, se você perceber, o telefone aqui, ó, ele tem o parêntese, espaço e o hífen aqui. E nesse caso aqui, o telefone para envio não tem. Dessa forma, eu tiro os caracteres especiais. Só um ponto importante é que eu preciso adicionar o DDI no telefone para poder fazer o disparo. Então eu vou aqui na frente e vou adicionar simplesmente um 55. Resolvido, 5531 e o telefone. Aqui no template eu vou adicionar, selecionar o template que você já aprovou lá na sua conta do WhatsApp, dentro da meta. Eu já tenho um vídeo aqui no YouTube também que mostra como fazer esse processo. Então aqui eu vou selecionar um qualquer, entrou em contato para falar com a equipe. Dessa forma já está pronto. A única coisa que a gente precisa se atentar é, se você colocou dentro do template algum parâmetro dinâmico, vai ser necessário fazer um extra aqui. O que é esse extra? Eu preciso vir aqui, ó, em add componente, vir aqui em body, adicionar parâmetro, o tipo texto, aqui eu tenho texto, moeda e data e tempo, né? E aqui eu vou colocar o meu parâmetro. E aí, um ponto muito importante, aqui eu não consigo identificar qual que é o parâmetro que eu vou colocar lá na meta. Mas, pelos meus testes, o número do parâmetro que você colocar lá na meta vai ser o parâmetro que você vai colocar aqui na ordem que você colocar. Então, por exemplo, esse aqui é o parâmetro 1, aqui eu tenho o parâmetro 2, aqui eu tenho o parâmetro 3, aqui eu tenho o parâmetro 4 e assim por diante. Como que eu configuro esses parâmetros dentro da mensagem de template? Vamos lá rapidamente.
Aqui na meta, eu consigo criar a mensagem de template com alguns parâmetros dinâmicos para ter uma personalização da mensagem. Então, nome, alguma informação extra relacionada a produto, a oferta e tudo mais. E aí, como é que a gente faz isso? Eu venho aqui em criar modelo. Aqui vou ter marketing ou utilidade, vai depender do seu objetivo. Venho aqui em avançar. Aqui eu vou colocar o nome. Aqui eu seleciono, e é um ponto importante, é que o nome da aula precisa estar no mesmo idioma que você selecionar aqui, então não coloque termos em inglês e selecione o idioma em português, porque vai dar ruim. Português, Brasil. E aqui, ó, tipo de variável. Eu sempre uso número, não coloco nome, tá? Então eu coloco aqui número. Aqui eu tenho aqui o corpo da mensagem, então. E aí os meus parâmetros dinâmicos, eles são 1, por exemplo, 2... 3, e aí eu vou construindo a mensagem. Até mais. Pronto. Tá? Aqui vai dar erro porque eu tenho muito parâmetro para pouco texto. Mas aqui então eu coloco aqui as variáveis, Miguel Basílio, tudo bem, Galo doido. Pronto. Beleza? E aí na hora que eu vou aprovar a mensagem, peraí, deixa eu só ver se consigo tirar esse erro. Estou te enviando esta mensagem, pois precisamos da sua ajuda. Pronto, aí já tirou o erro. Te ajuda para ganhar o brasileiro. Brasileirão. Pronto aí, ó. Beleza. Galo doido, ó. Hello, Miguel, Basílio, tudo bem? Galo doido. E aqui são as variáveis, tá? E aí, essas variáveis aqui, ó, em ordem, 1, 2, 3, são as variáveis que eu tenho aqui no end-to-end, ó. 1, 2, 3. Eu não tenho nenhuma identificação, mas essa é a ordem. Então aqui, ó, nessa primeira eu colocaria Miguel Basílio. Aqui eu colocaria tudo bem. E aqui eu colocaria o Galo doido. Seguindo a mesma lógica da estruturação da mensagem lá na API oficial, que é essa aqui, tá bom? Então eu tenho aqui Miguel Basílio, tudo bem, Galo doido. 1, 2, 3. E aqui de novo, 1, 2, 3. Dessa forma, então, a gente finaliza a automação. E aí o que a gente precisa fazer agora? Salvar, colocar aqui os dados da planilha do jeito que a gente precisa. Então, eu preciso ter uma coluna de nome, uma coluna de telefone. Ah, ponto importante, olha só. Para parâmetro dinâmico, então, para parâmetro dinâmico eu tenho aqui o telefone, que ele vai ser dinâmico. E aqui, ó, onde seria a variável de nome, eu só arrasto para cá, ó, nome. E aqui eu já tenho o meu nome bonitinho, dinâmico, de acordo com a planilha, tá bom? E aqui já funciona. E aí o que você pode fazer, aqui na frente, ó, você coloca ponto to title case aqui, ó. Que aí ele vai pegar as iniciais e colocar em maiúsculo. Se eu coloco aqui, por exemplo, to upper case, ele vai colocar tudo em maiúsculo. Se eu coloco aqui to lower case, ele vai colocar tudo em minúsculo. E se eu coloco como title case, ele vai colocar as iniciais maiúsculo, tá? O resto fica minúsculo. Acho que foi isso, assim a gente encerra essa automação. Vou salvar aqui e a gente já consegue fazer o disparo em massa utilizando planilha. Ponto importante, Miguel. Ah, Miguel, eu quero fazer o disparo via webhook. Show, webhook. Produção URL, mudo aqui para post, pego esse link, coloco onde você quiser para ter o disparo. Então vai ser um CRM, vai ser um formulário no Elemento, vai ser o que você achar interessante. Pego essa informação, cadê ele? Tá aqui. Jogo para cá. E aí pode ter o loop ou não. Uma vez que o webhook ele vai receber, vai processar dado por dado, você pode tirar esse loop aqui, pode tirar... Deixa eu fazer ela aqui em paralelo, que ele ficaria assim, ó. Pronto. Deixa eu tirar aqui, tá, alinhar aqui. Vou dar um save, vou dar um clear execution, pronto. Então, se eu vou fazer via webhook, ele pode ficar assim. Ou eu posso ter aqui um edit field, em que aqui eu vou ter o meu nome, dado 1, dado 2, e aí aqui no template eu vou pegar as informações aqui, eu não vou conseguir executar porque eu não vou conseguir receber informação do webhook, porque eu não tenho nada aqui para receber o webhook. Mas aí eu pegaria no template, eu posso fazer assim, ó. Vou colocar esse daqui para cá, vou executar aqui a informação, vou tirar aqui e jogar para cá, vou pegar esse aqui e jogar para cá. Aqui eu vou pegar as informações, ó, eu tenho dado 1, 2, 3. Eu pegaria essa informação aqui, jogaria aqui. Se essa aqui for o nome, aqui eu coloquei como nome. Aqui vai ser o telefone, pega e arrasta para cá.
e aí coloco esse trechozinho aqui, ó, faço ajuste para ficar bonitinho, tá bom? E aí quando eu fizer o primeiro envio de teste aqui do webhook, eu faço a configuração do webhook aqui dentro do Edit Field. E aí o para frente eu não preciso mexer em nada, tá bom? Acho que foi isso. Ponto importante, o template dessa automação, ele vai estar disponível dentro do meu grupo de WhatsApp. Na descrição do grupo, lá vai ter um repositório de templates. Lá você consegue baixar esse template sem custo algum. Combinado?